Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. A paz do Senhor, amados, vocês podem ficar de pé. Hoje se inicia mais um culto nessa sexta-feira. Que Deus toque o nosso coração, que esse culto seja mais uma bênção nas nossas vidas. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por mais uma noite que estamos aqui, Pai, preparados para ouvir a Tua palavra, Senhor. Preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, para nos dizer, para trabalhar na nossa vida, Jesus. Nós viemos te pedir, Espírito Santo de Deus, que se faça presente nessa noite, Senhor. Toca os nossos corações, aviva o nosso povo, faça que nós saiamos desse local diferente de como entramos, Senhor. Senhor, venha falar conosco nessa noite, venha tocar os nossos corações, venha fazer de nós pessoas melhores e diferentes a cada dia, Senhor. Nós viemos pedir que a palavra que seja ministrada aqui toque os nossos corações e nos faça nos sentir pessoas melhores. Melhores na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, na nossa vida em geral, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor venha nos abençoar, Senhor. Que a nossa adoração, que o nosso louvor, que as nossas palavras sejam feitas e ditas para Ele, porque é por Ti e por Você e para Você que nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Aplaudam a Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos entrar na presença do Senhor com alegria, com cânticos, amém? Aleluia. Quando o medo vem, reza minha proteção. O teu amor me cerca o coração. Posso me
alegrar no Senhor, amém? Glória Você pode a aplaudir? Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Nós queremos te engrandecer. Aleluia. Receba, Senhor, o clamor dos nossos corações, o amor dos teus filhos, o amor pela presença. Aleluia. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. É, Senhor, porque importa que ele cresça. Aleluia. Meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está dele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É ele, por ele. Oh, Senhor. Dono, mais uma vez é ele. Quantos corajosos nós temos aqui nessa noite que declaram: Senhor, eu gasto sim a minha vida diante do teu altar. Eu estou disposto a perder tudo
com alegria e com amor. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. É somente por Ele, porque até Ele vir, esse será o anseio do nosso coração. Viver intensamente esse reino, intensamente. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá sobre a vida daqueles que permaneceram, que gastaram a sua vida. Ele vai trazer a sua recompensa. Ele virá, diga pra Ele, é Ele. É, Senhor. Dono. Essa é uma canção dos valentes, porque somente aqueles que entenderam, somente aqueles que entenderam essa revelação, eles vão viver o que realmente essa música diz, sobre gastarmos realmente a nossa vida em favor do reino de Deus. Somente aqueles que entenderam é que vão viver com alegria fazendo a obra do Senhor. A obra de Deus não será pesada, trabalhar com as pessoas não será difícil, porque o nosso coração estará nessa obra com alegria. Então essa música não é para qualquer um não, mas é para aqueles que estão dispostos. E é muito lindo porque nós vemos que Ele virá e a recompensa Ele trará para a vida daqueles que investiram a sua vida no que realmente importa, que é o reino de Deus, que é declarar o evangelho de Deus a toda criatura. Não importa como vai ser, não importa o que Deus vai fazer, mas Ele virá com a recompensa na vida daqueles que ansiaram por isso, que lutaram por isso e não desvaneceram, não fraquejaram, não deram as costas para o reino de Deus, mas que permaneceram. Então nós vamos declarar mais uma vez esse refrão e vamos finalizar com Ele virá, porque isso é uma promessa para aqueles que permanecem. E você é daquele que permanece, você é daquele que está aqui disposto a dizer: eu gastarei com alegria a minha vida, custe o que custar, custe o que custar, porque o meu maior desejo é poder investir a minha vida no reino de Deus. Então vamos declarar: Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua. Gastando a minha vida, é sim, Senhor, perdendo tudo
tudo por amor e com alegria. É sim, dono dos meus dias. Mais uma vez. É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eu gastarei, Senhor, e com alegria, dono dos meus dias. É, Senhor, aleluia. A nossa alegria é estar na tua presença, é de usufruir dessa presença que nos renova cada dia. Oh Deus, nós te amamos. Aleluia. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa. Só tu és não há outro
nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença com muita gratidão. Oh Deus, nós te agradecemos porque nós temos o privilégio de usufruir dessa doce presença. Nós temos o privilégio de podermos dizer palavras de amor a Ti. Nós temos a liberdade de poder dizer o quanto nós te amamos. Nós temos a liberdade de te agradecer, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigada, Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada, Pai. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. E nesse ambiente eu gostaria de te convidar a fazer uma oração nessa noite. Vamos continuar orando, engrandecendo o nosso Deus. E nós sabemos que a nossa oração, ela tem poder. A oração de um justo, ela é eficaz. E eu creio que enquanto nós oramos, o Senhor está fazendo. O Senhor está agindo, amém? Então diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite nós oramos pelas nossas famílias. Nós sabemos que Tu tens um tempo novo preparado para as famílias da nossa igreja. Nós queremos pedir, Espírito Santo, venha sobre elas, trazer a convicção de que eles precisam de Ti. Traga fome e sede, Senhor, em cada família, na vida do marido, da esposa, dos filhos. Que essa casa seja envolta pela glória de Deus, pela presença de Deus, pela luz de Cristo. Nós declaramos que aonde há luz não pode haver trevas. Por isso, trevas, nós te damos uma ordem: bata em retirada, saia das nossas casas, saia dos quartos, da sala, da cozinha, de todos os ambientes da nossa casa. Nós determinamos e profetizamos um novo tempo de cura sobre os casamentos, sobre o relacionamento de pais e filhos. Nós profetizamos nessa noite um novo tempo. Todo espírito de rebeldia que queira se instaurar nas nossas casas não tem poder. Nós te damos uma ordem: diabo, Satanás, pega o teu lixo e bata em retirada. Solta nessa noite, em nome de Jesus. Nós determinamos, Senhor, que a Tua palavra é viva. A Tua palavra é viva e ela vai gerar transformação, mudança de mente nas nossas vidas, a começar das nossas famílias, em nome de Jesus. Agora levanta suas mãos e comece a agradecer a Deus pela obra que o Senhor está fazendo na sua casa, pela obra que o Senhor está fazendo na vida dos seus filhos, pela obra que o Senhor está fazendo na vida do seu marido, da sua esposa, na vida de todos aqueles em quem você tem muito apreço. Em nome de Jesus, aí do seu lugar, comece a agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu e minha casa serviremos a Ti. Obrigada, Senhor, porque nenhuma praga pode se achegar à minha tenda. Em nome de Jesus, eu determino, Senhor, como a Sua palavra diz, que o diabo por um caminho vem, mas por 7 ele vai fugir da nossa presença. A nossa casa tem a presença de Deus, e aonde a presença de Deus, aonde o Espírito de Deus, a liberdade. Obrigada pela liberdade liberada sobre a minha família. Em nome de Jesus, nós cremos, Deus, que a partir das nossas casas algo vai acontecer na nossa cidade, na nossa nação, na nossa igreja, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor com alegria, porque Deus tem um tempo novo para a sua família, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Vamos para o momento do aviso. Logo mais, teremos continuidade com a palavra da noite. Gostaria de falar com você que está nos visitando pela primeira vez.
Temos uma equipe especial preparada para te recepcionar no final do culto, te dar um grande abraço e te conhecer melhor. Passando para lembrar também que os nossos cultos semanais acontecem todas as sextas-feiras às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Agora fiquem ligados para as programações dessa semana. E esta semana nós temos a Santa Ceia do Senhor, um momento aí onde nós iremos sentar à mesa com o nosso Pai querido. E também temos aí o encerramento das Casas de Paz, que irá acontecer também junto com a Santa Ceia. Então, será um grande encerramento também para a gente poder aí comemorar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito ao decorrer desse ano. No próximo sábado, dia 14/12, às 15h30, teremos a tarde com as mulheres. Acredito que será um movimento especial, onde nós iremos nos confraternizar, estaremos ali reunidos para conhecermos um pouco mais uma cada uma. E se você está interessado, procure a pastora Michele no final deste culto, passando aqui para lembrá-los que dia 21 acontecerá o nosso grande musical. E também quero dizer a vocês que os ingressos estão disponíveis. Se você aí está nessa expectativa de que Deus vai falar com você através dessa peça, você ainda não adquiriu o seu ingresso, corre no final do culto que tem uma pessoa especial te esperando. Acredito que Deus vai falar muito com você, não fique de fora. Esses foram os recados da semana. Mas Deus ainda tem muito mais a falar ao seu coração. Acredito que este culto será uma bênção. Abra o seu coração para o que Deus tem a falar a você. Que você crie muita expectativa, porque o nosso Deus é um Deus grande e de grandes coisas. Que essa noite seja abençoada e desejo a vocês um excelente culto. Boa noite, igreja. A paz. Boa noite, Diegão. Bem, eu não sei quanto a vocês, mas o meu coração está muito ansioso por o que Deus está para fazer por esses dias ainda. Amém? Eu creio que há um novo tempo nas nossas vidas, na nossa igreja, e nós não podemos estar dispersos com aquilo que Deus está para fazer por esses dias. Porque acaso a gente fica disperso, aquilo que a palavra como promessa para as nossas vidas passa e a gente não recebe. Então, a palavra de Deus diz, se você quiser ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. E eu creio e eu profetizo na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Nós sabemos que é um privilégio, Senhor, estar na tua casa, na tua presença. E nós queremos, ó Deus, tirar as escamas dos nossos olhos, destapar os nossos ouvidos para ouvir e enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas como promessa, Pai. Derrama, Senhor, do teu Espírito nesta noite, Pai, que nós possamos sair daqui convencidos, Senhor, no nosso espírito e no nosso coração, que o Senhor está fazendo algo tremendo no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Declara assim, eu recebo, amém? Aleluia, glória a Deus. Final de 2024, o dia 6 de dezembro de 2024, nós estamos vivendo um tempo, o ano da colheita. Quem aqui lá no início do ano, quando veio essa visão, essa palavra, fez promessa, colocou no propósito, projeto de vida, algo que estava dentro do seu coração, que já recebeu resposta disso? Glória a Deus, olha aí. Quem aqui ainda não recebeu e espera que ainda esse ano vai acontecer? Eu creio que todos, né? Porque nós somos, não devíamos, mas nós somos movidos por coisas. Nós somos movidos por ter. Não é errado a gente ter essa visão, essa ambição santa, né? Esse desejo de ter, de conquistar. Mas primeiro, antes de nós termos isso, nós
precisamos apresentar a Deus. Porque quando o pastor coloca para nós esse projeto de vida, ele não coloca simplesmente para que você faça algo e coloque aqui dentro. Ele coloca para nós isso para que nós sejamos desafiados. Porque nós só vamos nos mover quando nós formos desafiados. Preste atenção, quando começa uma dificuldade nas nossas vidas, o que nós fazemos? Corremos para a igreja, dobramos os nossos joelhos, buscamos a palavra para que isso seja revertido. Caso contrário, a gente está no banho-maria. Então, o pastor fala, coloque o seu projeto de vida aqui, nesse papel. E que isso seja na sua memória, na minha memória, todos os dias, para que nós aprendamos, tenhamos o hábito, o desejo, a ansiedade de estar sempre orando por esse projeto. E nós vivemos um tempo que nós queremos ter e não queremos pagar o preço. Nós vamos aprender um pouco hoje sobre finanças, sobre prosperidade, sobre como conquistar, sobre como sair desse abismo que muitas vezes nós nos achamos, e muitas vezes nós não temos nem resposta de como sair desse abismo. E está tudo aqui, ó. Nós que não somos praticantes. Se você está no abismo, tem a promessa para você sair. Se você está passando por enfermidade, tem a promessa para você ser curado. Se você está com dificuldade no seu relacionamento, tem promessa para você consertar o seu relacionamento. Se você está endividado, tem promessa para você enricar. Então o que nos falta? O que nos falta? Praticar. É isso que nos falta. E para nós, o que é prosperidade? Prosperidade para nós é conquistarmos. Essa é a visão do mundo, conquistar. E para a igreja, o que é prosperidade para a igreja? Nós tivemos aqui na nossa igreja o pastor Arão Xavier, e ele ministrou, foi usado muito por Deus para falar sobre prosperidade. E ele tirou da nossa mente, da nossa visão, muitos conceitos que a gente tinha como prosperidade. Que é o que a gente vai estar falando agora há pouco, que é conquistar e ter. E ele colocou para nós, assim, olha, se você nunca teve uma bicicleta e você conquistou uma bicicleta, já mudou de jeito de viver. Se você tem uma bicicleta e você comprou uma bizinha, você já foi próximo, abençoado, já enricou alguma coisa. Se você tem uma bis, você comprou um Fusca, você já foi abençoado. E daí por diante. Mas não ficar na loucura, no desejo de ter e ter e ter e acabar perdendo aquilo que Deus tem para você como promessa. Perdendo as suas bênçãos que estão no reino espiritual por causa da nossa ganância. Lembra do mancebo de qualidade? Quando Jesus chega para ele e ele fala para Jesus que conhece todos os mandamentos, conhece a Bíblia, aí Jesus fala para ele, e o que falta? Você pegar e vender tudo e dar aos pobres. Jesus não queria que ele vendesse tudo e desse aos pobres, mas Jesus estava vendo o que havia dentro do coração dele. Prosperidade para a igreja é você trabalhar o seu espírito para que você se torne totalmente dependente de Deus. Quando nós começamos a trabalhar o nosso espírito e saber que nós somos dependentes, que nós temos um Deus, que é o Deus que está no controle de tudo, é o Deus que enriquece, que empobrece. Quando nós começarmos a entender isso, nós vamos entender o que é prosperidade. Então, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Essa deve ser a prosperidade da igreja. Você saber que Deus está no controle de tudo. Está tendo uma dificuldade? Meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades. Está passando por enfermidade? Jesus levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades lá na cruz do Calvário. Começa a profetizar e decretar e ministrar a palavra sobre a sua vida. É você
ter equilíbrio emocional, porque se o seu desejo não for realizado, você vai estar tranquilo. Tranquilo. Então, a partir do momento que você, por exemplo, planeja uma viagem. Eu vou lá para Nova York. Aí chega, você tem o dinheiro, tá tudo certinho, mas naquela época o seu patrão cancela as suas férias. Você vai ficar frustrado, revoltado. Não. Então você tem que ter esse equilíbrio. Falar, não vai ser agora, vai ser o ano que vem. Eu não vou me frustrar por causa disso. Lembra de Saul? Saul também queria ter. Aí Deus pede para Samuel falar para Saul, vai lá para Gilgal, espera lá por 7 dias, que eu vou lá falar com você. Aí Saul, no desejo de ser acolhido pelo povo, de estar ali na linha de frente, no comando, ele pega, o povo começa a se dispersar e ele pega e sacrifica. E Deus não mandou ele sacrificar, tinha que esperar Samuel. Ele perdeu a bênção. Então, a partir do momento que nós começamos a passar, como diz o ditado, o carro na frente dos bois, a gente tira a presença de Deus das nossas vidas. Então, nós queremos fazer na nossa força, do meu jeito. Eu quero ter, eu quero ser, e eu vou fazer. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, olha, não diga que foi o seu braço que te enriqueceu. Deus que te enriqueceu. E quando vier a conquista, você vai saber de onde veio essa conquista. Porque, olha, muitas vezes a gente chega, conquista um carro lá, né? Aí você chega e fala, meu carro, aí ó, fruto do meu trabalho. Eu trabalho dia e noite, sábado, domingo. E a glória, para quem que é dada? Para você? Para mim? Ou para Deus? Se você tiver saúde, você teria esse carro? Se você não tiver saúde, você teria esse carro? Se você não tivesse trabalho, você teria esse carro? Se Deus não me abençoar, será que eu vou conquistar tudo que eu tenho? Vivemos uma época onde não dependemos de Deus. Quando queremos algo, agimos na nossa própria força, na nossa própria vontade e do nosso jeito. É o que nós acabamos de falar agora há pouco. Coloca para nós Salmos 41. Por favor. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O que nós acabamos de dizer, quando nós queremos algo, nós devemos esperar, pedir a Deus, aprender a apresentar para Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou, pela graça, pela infinita misericórdia de Deus, Deus me tirou do leito de morte por 3 vezes, Deus, para ter uma ideia, nós chegamos nesse ministério há 22 anos atrás, nós chegamos passando necessidade. Nós chegamos com 2 crianças, maior de 4 anos, 4 para 5 anos, né, Di? E um dia eles pediram pão para comer e não tinham. Então, a prosperidade de Deus na minha vida é essa. Hoje eu tenho uma casa para morar, eu tenho alguns carros lá que Deus me deu, não fui eu. Eu tenho uma família abençoada, um filho que completou dia 4 agora, 30 anos, o outro com 26, tudo bem encaminhado, graças a Deus. Eu tenho uma esposa que me ama, que eu amo ela. Isso é a prosperidade. É você saber, e eu sempre falo, e falo para o pastor, e alguns que andam comigo também, eu falo, eu nunca posso esquecer das minhas origens. Das minhas origens. Você nunca pode esquecer das suas origens. Porque a partir do momento que você começar todos os dias a pensar o que você era ontem para o que você é hoje, você tem muito que louvar a Deus. E saber que é Deus que faz. Amém?
Hoje a igreja vive em busca de riquezas desse mundo. E esse é o conceito de igreja do mundo. A igreja hoje, ela, sabe, infelizmente, não vou dizer, generalizar que todas, mas muitas delas se perderam pelo caminho, oferecendo ao ser humano a riqueza. Quando, na verdade, temos que apresentar à igreja o Deus que transforma a maldição em bênção. Porque quando chega uma pessoa na igreja, o que ela vai ouvir? Não, você tem que permanecer firme, você vai ser mudado de vida, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter isso, aquilo, outro. Não é errado isso. Mas quando chega a pessoa na igreja, primeiro que temos que apresentar a pessoa é Jesus. É o Jesus que vai mudar a sua vida. É o Jesus que vai tirar você desse cativeiro. É o Jesus, sabe, que morreu na cruz para que você fosse livre. É o Jesus que vai transformar a maldição em bênção. É o Jesus que, sabe, que te prometeu que se você quiser ouvir, vai comer o melhor dessa terra. Esse é o Jesus. Esse é o plano de Deus para a igreja. O resto é consequência. Coloca para nós, por favor, Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E nós vivemos ansiosos por coisas. Então, se nós formos olharmos lá para o povo quando saiu do Egito, o povo vivia preocupado por comer, por ter. Porque saíram do Egito, foram para o deserto, e a promessa de alcançar a terra prometida, mas aí eles viam que não aparecia essa promessa, e eles começaram a ficar nervosos, revoltados, e falavam que lá no Egito eles trabalhavam, se matavam, mas pelo menos eles tinham o que comer, e que isso, que aquilo outro. Não esperaram o que diz a palavra. Então nós somos o mesmo povo que saiu do Egito. Quando nós não temos, nós começamos a reclamar. Quando chega um final de semana que você não pode, eu não posso comer a minha pizza, não tem dinheiro para comprar nem uma pizza para comer hoje. Durante a semana não tenho dinheiro para comprar a Coca-Cola. Então a gente está murmurando igual o povo quando saiu do Egito. A riqueza de Deus é consequência da nossa obediência. Quando nós pensamos em riqueza, a riqueza de Deus é essa, é a obediência. É você saber o tempo de Deus na sua vida, na minha vida. Eu saber que, sabe, uma hora vai chegar. A palavra de Deus diz, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não é isso que diz a palavra? E por que eu não creio nisso? Às vezes, chega, Deus fala, você vai ter, falou contigo mesmo. Você vai conquistar, você vai ter. Aí você espera 20 dias, 30 dias, 1 ano, e não aparece. Lembra Caleb? Caleb recebeu as promessas também que ia alcançar a parte dele como herança na terra prometida. E aí Josué, Moisés morre, e aí fica Josué como sucessor. E aí, passam-se 40 anos, Josué não dá a parte de Caleb. Caleb o que faz? Vai até Josué e fala, Josué, eu ainda me lembro como hoje, quando a promessa foi dita que nós íamos ter como herança uma parte na terra prometida. Então eu venho até você estava junto, você ouviu, eu quero a minha parte. 40 anos. Será que eu espero 4 dias? Né, Leis? Vamos esperar mais um pouco. Se Deus falasse, meu coração. Queremos ter sem obedecer. Para colher, primeiro temos que plantar. E quando plantamos, não sabemos esperar a semente germinar.
A gente planta, a gente não é um agricultor normal. Porque o agricultor, quando ele planta, ele lança a sua semente, cobre e descansa. Nós somos assim, nós lançamos a nossa semente e queremos comer. Não esperamos germinar e dar frutos. Então, temos que esperar o tempo da semente nascer, dar frutos, para que nós possamos colher desse fruto. Não suportamos o processo e, consequentemente, não vamos viver o propósito de Deus. Qual o processo? Para você chegar até aqui foi dolorido? Você já teve muitas afrontas, muitas perseguições, muitos prejuízos, né? Igual no nosso caso, eu da minha família, nós chegamos passando necessidades. Será que se nós não fôssemos obedientes naquela época, nós estaríamos vivendo o propósito de Deus hoje? Né? Porque lá naquela época, nós estávamos passando necessidades, nós moramos no Jardim Águas Claras, nós íamos a pé lá para Eusébio Savaio, né, irmã Alzira? É do nosso tempo, a irmã Alzira do lado de baixo. E nós íamos a pé, depois, debaixo de chuva, debaixo de, frios, nós não tínhamos roupa direito para vestir. Se você perguntar para o pastor, eu cheguei lá com a carça no meio da canela, caboclo de tudo, ainda sou meio mineirês. Mas conversa com o pastor e pergunta, conversa com a Jana, né, Jana? Então, aí eles brincam, né? Eu sei quem eu sou em Cristo. O velho homem já foi, agora é nova criatura. Amém? Na sua vida também. Analisa você lá atrás, como você era, e hoje. Né, pastor? Né, Gustavo? Então, se na sua vida, Gustavo e Bárbara, vocês tivessem desistido lá atrás, vocês estariam hoje vivendo o melhor de Deus? Então esse processo tem que haver nas nossas vidas para que nós alcançamos o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus para mim e para a sua vida? É que você viva bem. É que você tenha o pão de cada dia. É que você tem roupas, você tem vestes. É que seu sonho, aquilo que está no desejo do seu coração, seja realizado. É uma bênção material, é um relacionamento, é uma casa, é uma viagem. É algo que está dentro do seu coração, só você e Deus sabe. Então, para você chegar na sua bênção, vai haver luta. Não tem, jeitinho brasileiro. É a palavra, é persistência, é fé, é determinação, e dizer, eu não largo daquilo que Deus me prometeu. Porque se Ele disse que Ele é fiel para cumprir, Ele vai cumprir. Amém? E em todo tempo Deus prova o nosso coração. Lá atrás provou o meu coração. Lá atrás provou o coração da família. Provou o coração de cada um aqui. Quantas vezes você já pensou em desistir? Isso é prosperidade. Quantas vezes você já pensou em desistir? E hoje você está aqui ouvindo. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. E Ele quer te tirar desse cativeiro, Ele quer tirar desse local de comodismo. Ele quer, ainda não é o melhor de Deus para a sua vida, isso que você e que eu acho que está bom. O melhor de Deus para nossas vidas ainda está no reino espiritual, que nós não conseguimos enxergar, mas isso vai ser materializado e nós vamos alcançar. Eu lembro de uma vez que o pastor ministrando, usado por Deus, ele falou, tem uma pessoa aqui que nem ele sabe quanto deve. Coloca num papel, tudo mesmo, não esconda nada. Senta com a família e apresenta. É perigoso até o casamento acabar. Na hora que eu fui apresentar, nossa. Velho. Na época que nós estávamos saindo do cativeiro, isso em 22 anos atrás, R$14.700. Aí, vê só a prosperidade.
Minha mulher com sonho de fazer faculdade, passando por um deserto, 14 mil de dívida. Dá para acreditar nisso? 2 anos depois, os 14.700 pagos. Minha mulher fazendo faculdade, certo? Ganhou 100% da bolsa. Ganhou 50% do ônibus para levar para Itatiba. Vai acreditar no meio do deserto? Aí o pastor ainda falou assim, olha, e aí Deus manda te dizer que um dia vai te colocar junto com os príncipes. Aí uma vez está eu lá no Deus começou a agir, prosperar, e vai daqui, vai dali. Nós estávamos com 11 carros, 3 ônibus, van, trabalhando 24 horas por dia na Fernão Dias. Todas de Cambuí até São Paulo, na Dutra, todos esses viadutos aí, foi nós que temos participação da nossa empresa. Aí, Deus, estou lá um dia, liga um pessoal lá do Sindacta. O pastor conhece o que é Sindacta, da aeronáutica. Fala assim, da DAF Locadora? Da DAF Locadora. Você tem van? Tenho van. Nós estamos indo para Bragança Paulista para fazer um levantamento do aeroporto, para ver se há possibilidade de aumentar para voos domésticos. Você tem como passar um orçamento para a gente? Eu perguntei, mas aonde você conseguiu o meu contato? Ele falou assim, eu sou do Maranhão. Falei, onde você conseguiu o meu contato? Eu entrei lá no site, Bragança Paulista, tal, achei sua empresa e estou entrando em contato com você. Falei, tá. Passei o orçamento para ele, aí ele falou, fechou. Vai chegar 7 comandantes da aeronáutica, um de Belo Horizonte, um do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, foi falando. E você espera a gente no aeroporto de Guarulhos, leva a gente para Bragança, tal, e pega todo dia de manhã, leva no aeroporto de Bragança e traz para o hotel, leva, tal. Na sexta-feira leva a gente embora. E eu estava começando a sair do cativeiro, cheguei lá sem nenhum tostão no bolso, aí eles saíram 1h da tarde, ele falou assim, passa num restaurante legal para a gente almoçar. Tá bom. Esse cara, mano, estrela era pouco. E eu, carçono, tal, sapatão surrado. Aí cheguei, levei eles numa churrascaria em Itatiba. Vamos almoçar? Eu falei, não, obrigado. Estou satisfeito. A barriga estava aqui, ó. Satisfeito. Comer, tal, beleza. Levou para Bragança, ficamos amigos uma semana inteira trabalhando. Era época de férias, trabalhando, tal, levando, ficamos amigos. E o superior deles era morenão, gente boa pra caramba. No último dia, que terminou na sexta-feira, ele, 11 horas da manhã, vem buscar a gente. Peguei ele no aeroporto, ele pegou no meu braço assim, falou assim, olha, hoje você não escapa. Falei, o que foi? Já comecei a tremer. O que foi? Ele falou assim, hoje você vai almoçar com a gente. E tá bom. Levei ele na época lá no churrascaria no Lago. Nos assentamos à mesa e lá estamos almoçando. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados? E tem um abençoado aqui em Bragança, que eu amo ele de coração. Eu não guardo mágoa desse abençoado. E ele me humilhou, me perseguiu. E tá eu assentado lá à mesa com esse grupo de comandantes, tudo fardado. Conversando, daí a pouco eu olho assim, quem está entrando? O abençoado. Olha, na hora, como eu estou ministrando a vocês agora, deu um nó na garganta e as lágrimas começaram a descer. Eu lembrei da promessa que eu recebi no altar, que os humilhados serão exaltados. E aí o comandante olhou para mim assim e falou, o que está acontecendo? Eu falei, nada, não, coisa minha. Fui lá, cumprimentei o rapaz. Então, quando Deus quer fazer, filho, quando Deus tem promessa, quando nós somos obedientes, não precisa se preocupar, porque Ele vai fazer. Então tudo depende do seu coração. Não depende, é certo a gente pedir oração, amém. Mas só depende do nosso coração. Você não vai alcançar nada, eu não vou alcançar nada, se o meu coração não for aquele solo fértil, onde essa semente vai cair, vai germinar e vai dar frutos, para a honra e glória do Senhor.
Então, debaixo dessa promessa, debaixo dessa palavra, eu desafio você nessa noite, sabe? A viver um tempo de prática, de obediência. Um tempo, sabe, onde a gente vai olhar para aquilo que nós temos nas mãos e talvez seja aquela semente da viúva pobre. Né? Mas não vamos reter. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, quando a gente é generoso, a Bíblia não diz que o coração do generoso prosperará? E é isso. A partir do momento que eu sou generoso, que você é generoso, você vai ver o fluir de Deus na sua vida. Eu vou ver o fluir de Deus na minha vida. Nós vamos ser enriquecidos em glória por Cristo Jesus. Amém? Se você precisar de uma maquininha, passar o cartão de crédito, quiser fazer a sua oferta no cartão de crédito, a Dirce está lá com a máquina, fique à vontade, tá? Quiser fazer no Pix também, o QR Code está atrás da cadeira aí, ó, o QR Code, fique à vontade também. Deus abençoe a sua vida, amém? Se você que está em casa ouvindo através dessa live também, está aqui no telão o nosso QR Code da igreja, faça, né? E espera ainda esse ano tudo aquilo que você deseja no seu coração, amém? Glória a Deus. Há uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte, eu ainda sou como alguém que sonhar. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Feche os seus olhos. Pai amado, nós queremos te louvar pelo privilégio que o Senhor nos deu de mais uma vez estar vivendo a tua palavra, Pai. É início de um novo ciclo nas nossas vidas, onde nós vamos viver o teu fluir e o teu agir também nas nossas vidas financeiras, Pai. Final de ano, está tudo aqui no nosso projeto de vida diante do Senhor. E nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor já realizou muitos dos pedidos. E nós te engrandecemos, Pai. E nós cremos que aquilo que ainda não foi realizado, que receba como promessa, Pai, que ainda esse ano será materializado para a honra, louvor e glória do teu santo nome, Pai. Prospera o teu povo, Pai, os teus filhos, os teus servos. Nos faz, Senhor, grande, para que nós possamos cada vez mais abençoar o teu reino, a tua casa, e que da tua casa nada tenha falta, Pai. Nós não queremos ver, Senhor, a tua igreja com as portas fechadas, Senhor, porque isso não é o desejo do teu coração. E através da nossa semente, da nossa fidelidade, do nosso amor, Senhor, o reino de Deus será expandido através dessa igreja, nesta cidade e na circunvizinhança, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque querendo te operar, nada, ninguém vai impedir, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, meus amados. Como vocês estão? Gente, se o culto acabasse agora, nós já estaríamos ministrados. Posso ouvir um amém? Quem foi ministrado nessa noite por essa palavra gloriosa? Eu estou tão feliz de assumir o altar, debaixo desse envio, debaixo dessa unção, de tanta gratidão ao Senhor. O ano está acabando, não é verdade? E quantas palavras de gratidão, de reconhecimento ao Senhor. E é isso que o Senhor deseja do nosso coração.
Quando o nosso coração se derrete na presença do Pai, quando o nosso coração reconhece o que o nosso Pai querido fez e ainda está fazendo por nós, muitas coisas começam a acontecer em nosso favor. Amém? Nós estamos com as nossas expectativas totalmente no Senhor. Deus ministrou muito a minha vida agora, confirmando dias que eu tenho vivido. Porque o adversário da nossa alma, ele tenta o quê? Nos frustrar. Sim ou não? Qual é a vontade do inimigo? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida plena, vida abundante. E muitas vezes nós estamos ali, né? Engajados na nossa fé, na nossa oração, na nossa busca. E parece que as coisas não fluem, parece que as coisas não acontecem. Mas diga isso comigo, só parece. Porque isso não é real. O que é verdade, o que é real em nossa vida, é a palavra de Deus. É o jorrar da unção de Deus, da glória de Deus, quando nós temos este coração totalmente voltado a Ele, né? Voltado a crer. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia comigo no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 33. Irmãos, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Esse ambiente, ele foi preparado para a manifestação da glória de Deus. Eu quero que você que está aí na sua casa, você que está conectado, você que está num carro, eu não sei aonde mais essa palavra, né, o que já aconteceu aqui, o louvor, a palavra ministrada, tem alcançado pessoas. Mas eu sei que o poder de Deus que está aqui nesse ambiente vai alcançar todos aqueles que estão conectados conosco nesta noite. Eu tenho certeza disso. Porque Deus vai fazer e está fazendo algo sobrenatural. Amém? Jeremias 33, versículo 1 diz assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, enquanto o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e dos palácios reais de Judá que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas do cerco e a espada. Na luta contra os babilônios, elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei dessa cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra que ouviram acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. Assim diz o Senhor. Vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens e nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens e animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo, de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graça para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom,
O seu amor é leal e dura para sempre, porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagem, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos, e em todas as suas cidades, tanto na cidade dos montes de Cefelá, de Neguebe e do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém e na cidade de Judá. Novamente passarão ovelhas sobre as mãos daqueles que a contam, diz o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi, e fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança, e este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Diga isso comigo: o Senhor é a minha justiça. Irmãos, eu estou tão emocionada com a palavra de Deus nessa noite para nós. Essa palavra de renovo, de restauração, porque eu sei que assim como o Senhor nos fez promessas, nós vivemos um ano de lutas, de situações, de adversidades, porque o reino de Deus, ele é tomado à força, amém? Diga: o reino de Deus é tomado à força. E o ano ainda não acabou, então eu posso ouvir um amém, um glória a Deus, porque Deus ainda vai fazer. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele começou. E Jeremias, na ocasião, ele está preso no pátio da guarda do rei de Judá. E ele está preso exatamente por fazer a vontade de Deus. Ele está preso porque ele estava desenvolvendo o seu chamado, o seu ministério. Jeremias, ele foi um profeta e o seu ministério não foi muito bem recebido. Porque Jeremias, ele ministrava a respeito do arrependimento. Ele exortava, ele pregava para que o povo se voltasse ao Senhor, para que o povo se arrependesse dos seus pecados. E há quem diga, né, que não houve uma conversão com a pregação de Jeremias. Mas ele não desistia de fazer a vontade do Pai, de continuar denunciando o pecado, de continuar denunciando as más obras do povo. E ele foi rejeitado por um período de 40 anos aproximadamente, né? E ele clamava ao povo para que houvesse arrependimento, porém sem sucesso. E na ocasião, ele foi preso por ter falado ao rei Ezequias para que ele se arrependesse, para que a cidade se arrependesse, para que houvesse uma mudança de conversão, para que houvesse uma mudança de direcionamento. Agora você consegue enxergar essa cena? Um profeta, 40 anos, né? Pregando a mesma verdade, pregando as mesmas coisas, apregoando arrependimento para que as pessoas daquele lugar pudessem encontrar a salvação, se rendendo verdadeiramente a Jesus, porque só através do arrependimento sincero, só através da entrega verdadeira é que nós podemos ver ao Senhor, amém? Porque sem santidade nós não veremos a Deus. E está lá Jeremias fazendo a sua parte, e ele é preso mais uma vez, porque ele estava denunciando o pecado, porque ele estava dizendo: parem de pecar, se arrependam, se voltem ao Senhor. O Senhor, ele vai se levantar contra essa cidade, o mal vai vir sobre nós. Jeremias, cala sua boca, você vai preso porque você fala demais. Se nós fôssemos Jeremias, como você acha que nós estaríamos ali, mais uma vez, preso no pátio, sendo julgado injustamente, preso injustamente? Como estaria o seu nível de fé? Como estaria o seu nível de confiança no Senhor? Como estaria o seu nível de confiança na promessa que Deus lhe fez?
no seu chamado. Será que eu fui realmente chamado? Será que eu fui realmente escolhida para essa missão? Para essa empreitada? Como será que estaria as nossas emoções, os nossos sentimentos? Como nós estaríamos se fôssemos nós ali no lugar de Jeremias? Mas aí no versículo 3, o Senhor dá uma palavra ali na prisão para Jeremias. E o Senhor nessa noite, Ele libera uma palavra sobre nós. Independente de situações, de circunstâncias, de adversidades, independente de como está o nosso coração, independente de qual é a nossa guerra, independente de se a nossa fé está sendo colocada à prova, independente se você orou de janeiro até agora por um propósito, por algo, independente de tudo isso, o Senhor está dizendo, pode colocar, filha, o Senhor está dizendo o quê? Clama a mim. Então Ele está dizendo, Jeremias, clama a mim. Jana, clama a mim. Família Fé Cristã, clama a mim. Você que nos ouve pelas redes sociais, clama a mim. E o que vai acontecer quando você clamar? Eu vou te responder. E eu vou dizer coisas tão grandiosas, tão insondáveis, que você ainda não conhece. Porque é na hora do clamor que o Senhor quer se revelar. E clamar é diferente de orar. Clamar é pedir socorro. Apressa-te por mim, ó Deus. O ano está acabando. E ainda existem coisas que precisam ser resolvidas. Existem pendências que roubam, que querem roubar a minha paz, a minha fé. E eu preciso colocar a minha confiança em Ti. E o Senhor está dizendo, então clama a mim. Não é algo, um querer nosso, um querer humano. Ele está nos estimulando a resposta em mim. Eu tenho algo grandioso para mostrar para você. Se você abrir a sua boca nessa noite, aonde você estiver e disser, Senhor, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na minha enfermidade, me ajuda com a minha família, me ajuda com a minha vida financeira. Senhor, tenha de misericórdia da minha igreja, tenha de misericórdia da minha cidade, tenha misericórdia do meu país. Pai, há uma sentença de morte devido à nossa rebeldia, devido à dureza do nosso coração, mas eu estou aqui clamando ao Senhor, porque o meu clamor muda a sentença, porque o meu clamor muda a sorte, porque o meu clamor move os céus e alcança o seu coração. Aleluia! Ah, Senhor! Nós clamamos a Ti nesta noite. Clame ao Senhor aí no seu lugar e abra a sua boca e clama. E clamar é gritar bem alto. Nós precisamos de Ti, Senhor. A minha família precisa de Ti. Oh, o clamor de Jeremias iria fazer toda a diferença para ajudar Jerusalém. Não tem problema, Jeremias, você está aí preso, mas a sua boca não vai se calar. Não tem problema. A minha voz chega até você, Jeremias. Eu posso falar com você, me ouça. A igreja precisa fazer este movimento do clamor. Nós estamos aceitando muitas situações que vêm assolando a nossa vida, o povo de Deus. O pecado não confessado, a dureza do coração, a rebeldia, a falta de perdão, a falta de amor, a falta de conserto. E o ano todo, como foi ministrado aqui nessa casa agora, aonde está o seu coração, está o seu tesouro.
Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero bens. Senhor, eu quero uma roupa. Senhor, eu quero. E não há nada de errado. Vocês já aprenderam a lição. Não há nada de errado em querer algo. Mas antes de querer algo, você precisa ser algo. E ser a voz que clama. Ser a voz que clama aqui na terra para que o mover de Deus venha a ser estabelecido sobre esse lugar. Nós não podemos aceitar o pecado, o cansaço, o desânimo, o descaso, alcançando a congregação dos justos. Deus quer fazer algo através de mim e de você. É por isso que você está aqui. É por isso que você está conectado aí na sua casa. Aí na sua casa para tudo. E começa a clamar. Fala, Senhor, é verdade. Eu posso clamar, eu posso liberar a minha voz e gritar bem alto. Senhor, eis-me aqui. Senhor, tenha de misericórdia. Tenha de misericórdia desses vizinhos. Tenha de misericórdia, ó Pai, desse bairro. Tenha de misericórdia, Senhor, de Bragança Paulista. Quantas coisas estão acontecendo. Hoje, a informação é tão rápida. Nós vemos tantas coisas. Pessoas perdendo a sua identidade. Pessoas não sabem mais nem dizer quem são e o que são. Talvez dos animais agora vão querer ser objetos também. E como a igreja se posiciona? Ai, o mundo está de ponta cabeça. Ai, o mundo está perdido. Então o mundo sempre esteve perdido. Nós só não estamos perdidos porque nós encontramos a salvação. Nós encontramos o Deus que é o dono do ouro da prata, que é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Nós encontramos a rosa de Saron. Ele veio e nos tomou pelas mãos e nos resgatou da perdição. Ele nos resgatou do perigo, Ele nos resgatou da escuridão e Ele nos trouxe para o seu reino de luz. Ele nos salvou para que como luz nós possamos salvar outras pessoas. Então apenas um comentário não vai mudar nada. Nós precisamos clamar. Nós precisamos levar a sério o clamor. O abrir a boca e dizer: Deus, usa de misericórdia. E ele começa a falar com Jeremias. Ele começa a dizer: Jeremias, clama, grita, fala, chama por mim, porque eu vou responder. A resposta para quem clama. Quem quer a resposta de Deus aqui? Talvez você possa dizer: eu não estou ouvindo, eu não estou vendo, eu não estou recebendo resposta de Deus. Você está clamando? Clamar. Você pode clamar e orar, mas você não ora e clama. Por quê? Porque clamar é se humilhar e gritar. É como se você estivesse numa casa pegando fogo, Jana. Até a pessoa mais introvertida, até a pessoa mais tímida, se está dentro de uma casa pegando fogo, para se salvar, o que ela vai fazer? O que vocês acham que essa pessoa vai fazer? Ela vai gritar, ela vai falar assim: socorro, socorro, alguém pode me ajudar? Se a sua casa começa a pegar fogo, você está trancado lá dentro, o que você faz? Socorro! Tem alguém aí? A sua casa espiritual está pegando fogo. A sua casa está sendo destruída, está sendo assolada. Não há homem, não há mulher, não há cântico nas praças, não há alegria, não há prazer. Não há cheiro de vida, o nome do Senhor não está sendo exaltado. E você está: está tudo bem, eu estou um pouco sem vontade de ir à igreja hoje. Eu estou um pouco sem vontade
Eu não deixei de servir ao Senhor, eu só não quero orar, eu não quero mais ler a Bíblia, eu não quero mais frequentar uma igreja, eu não quero mais participar de um culto, eu só não quero estar envolvida com as coisas espirituais, mas eu tenho Deus e Deus sabe que eu o tenho. Gente, numa situação dessa você tem que abrir a boca bem alto e clamar: Deus, não me deixa nessa situação. Deus, a minha casa está caindo. Deus, os babilônicos estão entrando. Eles estão tomando o lugar. Eles estão me cercando. Eles estão conseguindo. Eu não estou conseguindo. Eu estou fraca. Eu estou sem forças. Eu estou chateada. Eu estou triste. Eu estou magoada. Senhor, acode-me. Apressa-te. Apressa-te por mim. Apressa-te em me ajudar. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Senhor, estenda a tua palavra para a minha vida. Desesperadamente correr para os braços do Senhor. Porque o que Deus tem para nós são palavras de vida e não de morte. O que o Senhor tem para nós é uma vida de paz e não de guerra. Às vezes o Senhor está nos livrando de situações e nós estamos ali, querendo persistir em algo que só está nos jogando para baixo e nos empurrando para trás, nos roubando da presença dEle. Busque discernimento da parte do Pai. No Salmo 50, versículo 15, pode colocar, por favor? Clama a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Olha que versículo lindo. Olha a ferramenta que o Senhor dá à igreja. Quem já viu o clamor dessa maneira? Talvez você está lá passando quietinho, uma dor, um sofrimento, uma humilhação, um aperto. Talvez seu coração está assim, ó, desse tamanho. E hoje Deus está falando: pode dar seu grito de liberdade, eu estou aqui. Pode falar para mim, o que é? Clama para mim. Ele está dando essa ordem. Ele está dizendo: clama a mim na sua angústia. Fala para Ele: Senhor, eu estou cansada. Senhor, às vezes, irmãos, quantas vezes eu faço isso? Situações em que eu acho que eu não vou dar conta, eu não sei, está pesado demais, eu não quero falar para ninguém, eu pego o carro, eu vou andar, começo a chorar, e lá na rua eu grito para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre, eu preciso que o Senhor me molde, eu preciso que o Senhor faça, eu preciso, Senhor, vem ao meu encontro, Senhor, não me abandona, Senhor, eu não dou conta. E o Senhor vem com a sua palavra de vitória. O Senhor vem com o seu auxílio. Nossa, Jana, mas você tem problemas? Como qualquer pessoa. Você tem mas você é a mulher do pastor principal da igreja. Pois é. E nem sendo a esposa do pastor principal da igreja, isso não me protege de ter e viver situações. Porque todos nós estamos sujeitos. Todos nós vivenciamos situações que precisamos clamar. E clamar. E clamar bem alto. Para que o Senhor venha com o seu socorro e nos ajude. Salmo 121. O 121. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Salmo 18, 6. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor, gritei, olha para você ver. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Eu gritei. O que Ele fez? O que Ele fez, igreja? Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro. Chegou a sua presença e chegou a sua presença chegou a minha presença aos seus ouvidos. Olha como é tremendo isso. Quando você clama ao Senhor, a sua presença chega aos ouvidos de Deus. Não é maravilhoso isso? Opa! Já pensou? A Cíntia, ela ministra um louvor e hoje ela tem a bebezinha.
Se a bebezinha está ali atrás com o filho do Rian, e eles começam a chorar juntos, com certeza a Cíntia vai saber qual é o choro da filha dela. Ela vai dizer, está chorando. Aí a gente vai dizer, agora tem visão além do alcance, Cíntia? Não. Ela sabe quando é o clamor da filha dela. Ela sabe quando é o grito da filha dela. Os pais sabem, têm essa percepção que Deus deu. E Deus é pai, Ele sabe quando é o seu grito. Ele sabe quando é o seu clamor. Ele sabe quando é a sua voz dizendo, eu preciso de socorro. Pai, eu não estou conseguindo sozinho. Eu não vou conseguir, eu não vou avançar. Eu estou prestes a esmorecer. Aí você dá aquele grito, Senhor. E Ele vem. E Ele te toma pela mão e Ele te diz, clama a mim. Eu vou te responder, o que você quer? Sabia que tem coisas maiores do que você quer preparado para você? Sabia que tem coisas maiores daquilo que você pensa, que você sonha, que Deus quer te revelar ainda em 2024? Porque o ano não acabou. E Deus quer falar com você em qualquer tempo. Porque para Deus não há o tempo, Ele é o tempo. O tempo é dele e Ele faz do jeito que Ele quer. Amém? Então quando você clamar, você vai se fazer presente diante do altar do Pai. Imagina que lindo, um pai se levantando para dizer, vem cá, filha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu vou te mostrar uma coisa que você não conhece, porque no clamor há intimidade. Diga, no clamor há intimidade. Você fala algo precioso, algo que ninguém conhece, que ninguém sabe, para alguém que você não tem intimidade. Você fala? Você conta? Pois é. Então quando você clama, o Senhor te chama para a intimidade, Ele fala, opa, eu vou te falar uma coisa que você ainda não sabe. Eu vou te falar uma coisa que você nunca viu. Eu vou te mostrar. E no versículo 6, a promessa do Senhor, todavia, trarei restauração e cura para essa cidade. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Talvez nós não estejamos nos sentindo seguros e prósperos, porque a gente ainda precisa de cura. A prosperidade, ela alcança a nossa vida quando a gente é curado. Porque uma pessoa doente, ela não vai saber usufruir da prosperidade da parte de Deus. Ela não vai saber nem enxergar isso. Né? Mas aí Ele nos cura, Ele nos envia a provisão e a sua segurança. E aí nós nos sentimos seguros. Porque nós sabemos que não vai ser nada da gente, mas é tudo por causa dEle. Amém? Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. E então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra, que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu concedo. Assim diz o Senhor, vocês dizem que neste lugar está devastado, e ficará sem homens, sem animais, e enfim. Mas o Senhor diz, as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graça para o templo do Senhor, dizem, para o templo do Senhor, dizendo, deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom e o seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente, declara o Senhor. Gente, é promessa de Deus mudar a nossa sorte agora. Quem crê desse jeito? O grupo de louvor pode subir. Quem crê dessa maneira? Que é promessa de Deus mudar a nossa sorte agora. Se você crê dessa maneira, fique em pé aí no seu lugar. Deixa Deus trazer o peso do clamor sobre o teu coração nessa noite. Por que é que você precisa clamar? Por que é que você precisa
dar esse grito na presença de Deus, chamando a atenção dele para a sua vida. O que é que está te assolando? O que é que está te entristecendo? Ou talvez qual é a sua preocupação? Senhor, irmãos, eu confesso a vocês que eu realmente não tenho problemas com a minha casa. Eu não tenho problemas com a minha família. Eu tenho uma vida boa, graças a Deus. Deus é muito bom para mim. E em tudo Ele cuida de mim. Deus usa pessoas para cuidar de mim. E hoje à tarde eu falava isso com uma pessoa. Deus é tão bom para mim. Eu sou tão grata a Deus pelos cuidados dEle. Mas há um pesar no meu coração com relação à obra, à igreja, nesses últimos tempos. Porque a minha vida... Irmãos, eu nunca fiz nada assim de tão extraordinário. Quem conhece a minha vida desde sempre sabe. Minha vida, eu sou igrejeira. Eu vivo na igreja. Desde os 19 anos eu vivo na igreja. Eu estou pela igreja. Eu sei como funciona uma instituição chamada igreja e sei como é a igreja, o corpo de Cristo. Eu amo a igreja. E eu não quero que, assim como Jesus nos ensinou, que ninguém se perca. Eu não quero me perder, eu não quero que ninguém se perca. Porque nós somos o corpo de Cristo, amém? Mais do que ver vocês prosperando, que é a minha maior alegria. Mais do que ver vocês realizados no casamento, na vida profissional. Mais do que ver a igreja, sabe, sendo abençoada em toda a área. A minha maior alegria é ver uma igreja que entende o que é denunciar o pecado, o que é ser uma nova criatura. A minha alegria é ver uma igreja que serve ao Senhor com alegria, que serve ao Senhor com seriedade, que serve ao Senhor com prazer, que vem aos cultos com alegria, que se importa com o reino de Deus, que se importa com as missões, que se importa em fazer com que o evangelho alcance muitos lugares, que se importa com aquela pessoa que está no hospital, aqueles que estão no presídio, os asilos, os orfanatos, aonde o evangelho ainda não foi pregado. No meu coração arde isso. No meu coração arde o desejo de uma igreja que sabe se defender contra as ações do inimigo. Uma igreja que se ama de verdade. Uma igreja sem picuinha, sem um amor fingido. A Bíblia fala que o nosso amor não pode ser fingido. Na frente é de um jeito e por detrás é outro. O meu sonho, o meu desejo é ver uma igreja crescente. E não numericamente apenas, mas uma igreja forte, em autoridade, que ama a palavra, que lê a Bíblia, que jejua. Uma igreja que tem temor de Deus. Uma igreja em que os pais são bênçãos na vida dos filhos. E os filhos respeitam, amam, honram seus pais. O meu clamor nessa noite é pela igreja. É pelos cristãos da nossa cidade, do nosso país. Para que o Senhor não permita, para que o Senhor guarde, para que o Senhor livre, para que nenhum se perca. Nós precisamos lutar pelo reino de Deus. Muitos estão abaixando as armas, estão deixando de crer, apostatando-se da fé. E não é isso que o Senhor quer. Deus não quer ferir. Deus, Ele quer restaurar. A alegria do Senhor é restauração e não ferida. Quando eu cheguei aqui hoje, estavam cantando aquele louvor, né? Que deu a sua vida, que se entregou por inteiro. Eu me identifico com isso. Eu não sou perfeita, igreja, vocês me conhecem. Há muito ainda que Deus vai fazer na minha vida, mas eu amo a igreja. Eu amo o Senhor. Essa semana foi o encerramento da Casa de Paz. Foi tão bonito.
Vê aqueles irmãos recebendo os nossos líderes em suas casas. É só um começo, um pontapé inicial. O meu desejo é que no próximo ano todos os líderes, pastores, irmãos em Cristo tenham casas para evangelizar, para que o evangelho alcance bairros, famílias. 7 dias você tendo a oportunidade de falar do amor de Jesus dentro de uma casa, de uma família, mudar a sorte dessa família. Já pensou você ser usado para curar alguém, para anunciar o evangelho? Não permita que o inimigo venha te desfocar com nada. Nada é maior e mais precioso do que o evangelho de Jesus Cristo na sua vida. Nada pode tomar o lugar de Jesus na sua vida. Nada é maior do que Ele. Ele é o maior, Ele é o melhor, Ele está nesse lugar. Ele é o merecedor de toda honra e de toda glória. É por causa dEle que nós estamos aqui. É por causa dEle que nós temos vida eterna. É por causa dEle que nós temos vida plena. E Ele está fazendo algo porque Ele nos ama. E esse algo é para que nós possamos testificar o Evangelho. Desperta, igreja, e clama, 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 clame ao Senhor nessa noite. As minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Ora aí no seu lugar, igreja. Começa a orar em línguas aí, você que é intercessor. Abre a tua boca, levanta a tua voz. Começa a clamar aí no teu lugar. Você é pastor, você é pastora. Clama, clama pela tua igreja, clama pela tua família, clama pela tua célula, clama pela casa de paz, clama pela salvação de Bragança, clama pela salvação daquele marido, daquela esposa. Oh! Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. E ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. Ele vem saltando, ele vem. Nós acreditamos nessa verdade, Pai. O Senhor vem, igreja. O Senhor vem saltando pelos montes em nosso socorro. Clama por Ele nessa noite, clama por Yeshua. Enxerga além, igreja. Enxerga além. E Ele está vindo nessa noite. Ele vem saltando. Ah, se sinta abraçado pelo socorro do Senhor. Sobre os montes, eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. Ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes. Toca, Senhor. Sobre os montes. Toca,
Pai, ouve esse clamor, Pai. No teu reino não há distância. Toca, Jesus, toca. Toca onde nós não chegamos. Toca onde nós não podemos estar, Pai. Mas o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode, Senhor. Clama por ele, igreja. Yeshua. Yeshua. Nós só temos o Senhor, Yeshua. Nós só temos o Senhor. Nós clamamos a Ti nesta noite. Nós clamamos pelo Teu poder. Nós clamamos pelo Teu livramento. Nós clamamos pela Tua presença. Nós clamamos pela Tua cura. Porque quando o Senhor nos cura, há prosperidade e segurança. Quando o Senhor nos cura, Pai, há alegria, há júbilo, há louvores. O Teu nome é engrandecido, Senhor da glória. Oh, Senhor, cura a Tua igreja. Cura a Tua igreja. Aonde houver, Pai, uma alma. E essa palavra está sendo ministrada. Essa palavra alcança para trazer o renovo, para trazer a reconstituição. Oh, Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas. Perdoa a Tua igreja, Pai. Perdoa-nos, Senhor, pela dureza do nosso coração. Perdoa pelo descaso. Perdoa pelas vezes, Senhor, que desfocamos-nos de Ti. Perdoa pela falta de gratidão. Perdoa, Pai, porque muitas vezes a nossa tendência é olhar somente para a situação, para a adversidade e não para o Senhor. Pai, nos perdoe nessa noite. A Tua palavra nos promete restauração. O ano está acabando, Pai, mas o Senhor nos restaura. O Senhor restaura a alegria de Sião. O Senhor traz prosperidade e segurança para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra liberada desse altar. Obrigado pela vida de cada pastor. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão. Obrigado por essa igreja, por esse ministério lindo de cura, de libertação, Pai. Porque a Tua palavra nos liberta, Senhor. Como o testemunho que foi contado nessa noite aqui nesse lugar. O Senhor trouxe uma família toda para libertação e salvação. Ah, Pai, esse é o exemplo que temos de libertação e salvação. O Senhor quer mudar a sorte desse lugar, do Teu povo. Muda a nossa sorte, Yeshua. Muda a nossa sorte, muda a nossa história. Nós nos apropriamos da Tua palavra, que é fiel, é genuína, é verdadeira. Senhor, coloque em liberdade o Teu povo. Eu não sei qual o motivo de clamor. Eu não sei qual é o motivo, Senhor, de busca. O Senhor sabe. Se é uma cura, se é uma libertação, mova-te, Espírito de Deus. Mova as águas aqui nesse lugar. Mova-te, Senhor. O Senhor veio saltando pelos montes para atender o nosso clamor. E eu os ouvirei do céu. Eu os ouvirei do céu para responder. Eu ouvirei e responderei. A resposta para a tua súplica, a resposta para o teu clamor, a resposta para todo aquele que clama, a resposta agora, a resposta, você não vai sair daqui sem resposta nessa noite. Oh! Sobre os montes, sobre os montes, eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei. Sinta o Senhor. Sinta o Senhor aí no seu lugar. Creia no seu milagre, creia. Fala para Ele, eu creio. Eu creio que o Senhor ouviu. Eu creio, Pai, que a resposta para o meu clamor. Glória a Deus.
Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor nos ama tanto. E o Senhor sempre fala conosco, Pai. Obrigado por cada louvor, por cada palavra aqui ministrada nesse altar. Pai, obrigada por essa noite. Obrigada porque o Senhor renova sempre as nossas forças. O Senhor nos surpreende, o Senhor cuida de nós. Obrigada, Pai. Eu te louvo, Senhor. Eu sou grata a Ti por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo ainda que o Senhor vai fazer. Eu sei, Pai, que a Tua palavra não volta vazia. E o que o Senhor disse desse altar que vai fazer, vai acontecer. Vai acontecer. E nós vamos invocar o Teu nome aonde nós estivermos, e todos saberão que nós não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver com o Senhor. É tudo a ver com o Senhor. É por causa do Senhor, Pai, que tudo acontece. E nós reconhecemos o nosso lugar em Ti. Você pode aplaudir esse Deus, esse Pai de amor bem forte. Aplauda Ele em gratidão pela sua vitória, porque hoje você sai daqui com a certeza de que o seu clamor foi ouvido. Você tem certeza de que Deus está fazendo algo nesse lugar, na sua casa, onde quer que você liberou o seu clamor. Deus alcançou, ouviu, e Deus vai te mostrar algo que você não sabia, mas que Ele quer te mostrar, porque Ele é fiel, em nome de Jesus. Amém? Domingo, nós nos vemos às 7 horas da noite aqui. Não sai daqui sem dar um abraço ao seu irmão, na sua irmã. É Santa Ceia, igreja. Vem domingo, traz alguém. Deus vai continuar. Esse grande mover vai se estender para domingo, e eu tenho certeza que vai ser ainda maior, em nome de